Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu estou aqui para darmos uma formação sobre a Divina Misericórdia. E hoje nós iremos conhecer a vida de Santa Faustina. Faustina, que desde sua infância foi chamada por Deus para divulgar a devoção à Divina Misericórdia. E hoje, nesta formação, nós iremos conhecer toda a história dela, toda a vida dela e tudo aquilo que ela passou diante desse chamado de Deus que Jesus fez a ela. Então eu queria convidar nesse momento para a gente rezar um pouquinho, consagrar toda essa formação. Queria convidar a você que está ouvindo essa pregação para rezarmos e pedirmos a intercessão de Santa Faustina e Santo João Paulo II, que foi o nosso baluarte que trouxe toda a devoção à Divina Misericórdia para o Brasil. Então vamos iniciar nossa formação de hoje pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta noite eu quero consagrar toda esta formação de hoje. Tudo que nós iremos partilhar, tudo que nós iremos conversar nesta formação. Eu quero começar, Senhor, te louvando e te agradecendo por esta graça que você nos dá, de estarmos conhecendo a vida da nossa irmã Faustina, que foi chamada por ti, Senhor, para propagar a devoção à Divina Misericórdia. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida da nossa irmã Faustina. Ela que se entregou, que ouviu a tua voz e aceitou o teu pedido para divulgar e propagar esta devoção à Divina Misericórdia. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho
não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te pedir que nós sejamos aquilo que você quer que nós sejamos. Senhor, vem inspirar, Senhor. Vem, Senhor, nesta noite, nos fazer, Senhor Jesus, missionários e secretários da divina misericórdia. E a Ti, Senhor, eu entrego toda a minha vida e a vida de todos aqueles que estão nesse momento assistindo essa formação, para que sejam tocados e entusiasmados para viver a devoção à divina misericórdia. E que sinta no coração o desejo, Senhor, de ser um secretário da divina misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu dizia, hoje nesta formação nós iremos conhecer a vida de Santa Faustina. Quais foram os chamados que Deus fez a ela, onde ela morava, quem era Santa Faustina. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Santa Faustina. Então vamos lá. E antes de falar quem era Santa Faustina, eu queria ler a palavra de Deus que hoje eu trouxe para nós refletirmos um pouco. A palavra de Deus é Mateus capítulo 5, versículo 13, que vai dizer: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santa Faustina foi esta luz, foi este sal na terra. Após ela ser chamada por Jesus, ela não escondeu
mas pelo contrário, ela foi luz para o mundo. Por isso que hoje eu trouxe essa palavra para que a gente possa refletir justamente sobre isso. Assim como Santa Faustina foi luz para o mundo e sal da terra, hoje também o Senhor nos convida a sermos também sal e luz para o mundo. Para que possamos propagar, levar esta devoção à Divina Misericórdia. Então vamos iniciar. Maria Faustina Kosvalka. Quem era Maria Faustina Kosvalka? Foi uma freira e mística poloca, da Polônia. Atualmente é venerada como santa pela Igreja Católica, conhecida simplesmente por Santa Faustina. Apelidada por Jesus, a apóstola ou secretária da Divina Misericórdia, e é considerada pelos teólogos como fazendo parte de um grupo dos mais notáveis místicos do cristianismo. Sua missão foi preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Entrou para a vida religiosa em 1924, na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Seu confessor, Beato Miguel Sopocro, exigiu de Santa Faustina que ela escrevesse as suas vivências em um diário espiritual. Este diário compõe-se de alguns cadernos. Desta forma, não por vontade própria, mas por exigência de seu confessor, ela deixou a descrição das suas características, que ocupa algumas centenas de páginas, e faleceu em 5 de outubro de 1938. Então a gente viu aí Santa Faustina, ela que foi apelidada por Jesus como apóstola ou secretária da misericórdia. E Jesus chamou ela para divulgar, propagar a devoção à Divina Misericórdia. E aí o padre Miguel Sopocro, que era o seu confessor, ele pediu para escrever isso num livro, a qual livro se chama O Diário, A Misericórdia Divina na Minha Alma. Está aqui o livro de Santa Faustina. Toda a vivência de Santa Faustina, tudo que Jesus falou para Santa Faustina, tudo que Jesus declarou para ela, como se fará, como isto ia acontecer, tudo está escrito aqui neste livro, o Diário de Santa Faustina. Este livro aqui, ele já é a 41ª edição. Então já são vários livros que foram editados. Este é a 41ª edição. Então, você que deseja conhecer profundamente toda a vivência da misericórdia, adquira este livro aqui, o Diário de Santa Faustina. E você vai ter todo o conhecimento da vida de Santa Faustina. Então vamos lá. A sua canonização aconteceu em 30 de abril de 2000, pelas mãos do Papa João Paulo II, de quem também conseguiu a instituição da festa da Divina Misericórdia. Agora nós iremos falar sobre a infância e a adolescência de Santa Faustina. Santa Faustina, nascida Helena Kosvalka,
Veio ao mundo em 1905, no seio de uma pobre família camponesa, no lugarejo de Glogowiec, a oeste de Lodz, na Polônia. Foi a terceira dos 10 filhos do casal Stanislau, carpinteiro e agricultor, e Mariana Kowalska, que os educaram com grande disciplina espiritual. Muito pobres, só foi possível a Faustina que completasse 3 anos de estudo. Ela e suas irmãs tinham, por exemplo, apenas um bom vestido, que tinham de revezar para ir às missas. Cada uma assistia, portanto, a uma missa diferente. Então aí a gente vê toda a pobreza desta família de Maria Helena Kowalska, conhecida como Santa Faustina. Era uma família pobre. Para elas irem à missa, elas uma vez à missa com o vestido, as suas outras irmãs iam outros dias com o mesmo vestido. Então era uma família pobre. Aos 9 anos, fez sua primeira comunhão na igreja de São Cassimiro. Aos 16 anos de idade, deixou a casa dos pais e rumou para Alexandro, perto de Lodz, onde trabalhou como doméstica na casa de amigos da família Brisequis, a fim de sustentar-se e ajudar a família financeiramente. Em 1922, aos 17 anos, viajou a Lodz e durante um ano trabalhou na loja de Marejana Sadowska. Aos 18 anos, Faustina, que já sentia uma vocação religiosa desde os 7 anos, manifestou o desejo de ingressar em um convento, porém seus pais não permitiram. Faustina conta em seus diários que em 1924, aos 19 anos, ao ir ao baile com sua irmã Josefina, teve uma experiência que mudaria a sua vida. Estava dançando quando viu Jesus coberto de chagas, parado junto a si. Então lhes disse: até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me enganarás? Faustina disfarçou o acontecido para que sua irmã não percebesse, e assim que pôde, abandonou discretamente o baile e dirigiu-se até a catedral de São Stanislau Kostka. Lá, ela pediu ao Senhor, em oração profunda, que lhe mostrasse o caminho a ser seguido. Ao que escutou uma voz que lhe dizia: vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás em um convento. Na manhã seguinte, apenas com a roupa do corpo, sem a permissão de seus pais, e tendo despedido-se apenas de uma de suas irmãs, tomou um trem em direção a Varsóvia, com a intenção de entrar em um convento. Sem conhecer ninguém na cidade, ao chegar em Varsóvia, ela entrou na primeira igreja que encontrou. Tratava-se da igreja de São Tiago, situado na rua Grojeca. Assistiu à missa e, ao final, pediu orientação ao padre Dabrowski, que a recomendou que procurasse a senhora Lipskaya, uma pessoa muito católica com quem veio a hospedar-se enquanto procurava um convento.
tentou ingressar em vários conventos, porém, sempre recusada devido às suas condições financeiras e à sua escolaridade. Em uma destas tentativas, teria sido recusada com a frase: "Não precisamos de doméstica aqui". Depois de várias semanas de busca, a Madre Superiora do Convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia decidiu lhe dar uma chance com a condição de que pagasse pelo ingresso, o que a levou a trabalhar como doméstica por 1 ano. Período em que fazia depósitos na conta do convento até que completasse o montante exigido. Faustina não sabia nada sobre o convento junto ao qual estava ingressando. Apenas havia sido levada até lá. Entretanto, fora advertida de que ingressaria no convento como uma irmã leiga e que, devido ao seu nível de escolaridade, seria provável que não atingisse níveis mais elevados dentro da ordem e que seus deveres para sempre consistiriam em atividades relacionadas à cozinha, limpeza e jardinagem. Em 30 de abril de 1926, aos 20 anos, ingressou no convento, adotando o nome de Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina significa abençoada, afortunada, e pode ser uma referência ao mártir cristão Faustinus. Segundo conta em seus diários, poucas semanas depois de seu ingresso no convento, teve a tentação de abandoná-lo. Chegou a procurar a Madre Superiora, porém não encontrou-a. Retirando-se então para seu dormitório, lá teve uma visão de Jesus com seu rosto desfigurado por conta das chagas. Ela o questionou: "Jesus, quem te feriu tanto?" Jesus respondeu: "Esta é a dor de que me causarias se tivesses abandonado este convento. É para cá que eu te trouxe, e não para outro. E tenho preparadas para ti muitas bênçãos." Ela compreendeu que o plano de Deus para ela era que ficasse ali. Neste convento, trabalhou na cozinha e foi encarregada de cuidar da Madre Barquieves durante sua enfermidade, bem como de limpar seu quarto. Em abril de 1928, fez voto como freira. Seus pais estiveram presentes na cerimônia. 1 ano mais tarde, Faustina foi enviada a um convento de Vilnius, Lituânia, onde também trabalhou como cozinheira. Ficou por pouco tempo, mas retornou ao lugar mais tarde. Ocasião em que encontrou com Michael Sopoclo, que apoiou sua missão. 1 ano depois de seu retorno de Vilnius, em maio de 1930, ela foi transferida para um convento em Płock, na Polônia, onde ficou por cerca de 5 anos. Faustina foi freira por 1 década, falecendo em outubro de 1938. Então aí, a gente viu aí toda a história da sua infância e da sua adolescência.
Santa Faustina teve muitas dificuldades, teve dúvidas sobre o chamado. Mas quando Santa Faustina sentia-se duvidosa do seu chamado, Jesus apareceu para ela, todo chagado, e disse: até quando irei ter paciência contigo? Santa Faustina muitas vezes quis fugir da sua missão, a qual estava sendo incumbida por Jesus Cristo. E foi num vale onde ela estava que Jesus apareceu para ela e disse: até quando irei ter paciência contigo? Até quando irei de te suportar? Foi quando Santa Faustina, ela percebeu que o chamado dela era real. E foi onde ela começou a buscar, a viver o chamado de Deus. Foi quando ela se dirigiu para um convento, e neste convento das irmãs, ela lá procurou ajuda. Foi onde encontrou com o padre Miguel Sopuco. E lá teve suas experiências. Jesus apareceu para ela chagado. Ela quis sair do convento. E Jesus apareceu para ela todo chagado. E ela questionou Jesus: Senhor, quem te feriu tanto assim? E aí Jesus disse para ela que esta imagem que ela estava vendo era as dores causadas se Santa Faustina tivesse saído daquele convento a qual o Senhor mesmo tinha colocado ela ali. E aí foi onde, mais uma vez, Santa Faustina começou a ingressar no convento, e aí ela se ordenou. Ela começou a receber as vestes de irmãs. Então a gente vê toda essa dificuldade que Santa Faustina teve na sua adolescência. Seus impedimentos que os seus pais não queriam. Conventos a qual ela não aceitava ela por conta da sua pobreza. Porque naquela época, elas tinham que ter um sustento, a família tinha que ter um sustento para poder entrar no convento, para pagar, custir com as despesas do convento e com a sua vida religiosa. Foi quando Faustina foi rejeitada por muitos conventos, foi quando ela entrou no convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. E lá a madre aceitou ela e colocou ela para trabalhar lá. E aí, do seu próprio trabalho, ela pagava as suas despesas. E às vezes nós temos, na primeira oportunidade, queremos desistir do chamado que Deus nos faz. E aqui eu digo para você, para mim, que não tenhamos dúvida de que Deus está nos chamando também a sermos um apóstolo e um secretário da misericórdia. E todas as vezes em que nós pensarmos em desistir da vontade do Senhor, que Ele possa fazer como fez com Santa Faustina. Então não tenhamos medo, irmãos, de levar, de propagar esta devoção. Claro, não será fácil. Assim como Santa Faustina, ela encontrou dificuldades, também nós iremos encontrar dificuldades. Mas nem por isso devemos deixar de que as dificuldades nos atrapalhem da missão a qual o Senhor também está nos incumbindo nesta noite. Não é fácil.
fazer a vontade do Senhor não é fácil, mas também não é tão difícil que não esteja ao nosso alcance. Então, que nesta noite nós possamos pedir a intercessão de Santa Faustina, para que ela interceda por nós, para que nós, nos momentos difíceis da nossa missão, do chamado que Deus nos faz, Santa Faustina esteja intercedendo por nós. Que Santa Faustina nos ajude, que ela esteja do nosso lado quando pensarmos em desistir. Que Santa Faustina interceda por cada um de nós, que abraçamos esta devoção à Divina Misericórdia. Então aí a gente viu toda a infância e a adolescência de Santa Faustina. Então agora nós vamos entrar na vida religiosa de Santa Faustina. No outono do ano em que Faustina chegou em Plock, apareceram sinais de tuberculose. E por conta disso, ela foi mandada para uma fazenda de propriedade de sua ordem religiosa, com o intuito de recuperar-se. Depois de refeita, ela retornou ao convento em Plock. Em 22 de fevereiro de 1931, Irmã Faustina relatou em seus diários sessões 47, 48 e 49, ter tido a primeira revelação de Jesus enquanto Rei da Divina Misericórdia. Segundo ela, Jesus apareceu vestido de branco e de seu coração emanava feixes de luz vermelha e branco. Entre outras coisas, pediu-lhe que pintasse uma imagem sua, fiel à imagem que se mostrava a ela. Tal imagem deveria conter a inscrição: Jesus confio em vós. Jesus manifestou a vontade de que esta imagem fosse colocada primeiro em sua capela, posteriormente no mundo todo e solenemente no domingo que sucede ao domingo de Páscoa. Jesus ainda teria dito a ela que quem quer que venerasse tal imagem seria salvo. Por não saber pintar, Faustina solicitou ajuda das irmãs de seu convento. Contudo, não recebeu nenhum auxílio. Em novembro de 1932, Faustina retorna a Varsóvia para, em maio de 1933, tomar os votos definitivos como freira e tornar-se irmã perpétua de Nossa Senhora da Misericórdia. Então aqui, na vida religiosa de Santa Faustina, foi o momento onde Jesus apareceu para ela. Ela estava no seu quarto, se tratando de uma tuberculose que havia pegado. E lá no seu quarto, Jesus apareceu para ela mais uma vez. E nesta aparição, como eu li aqui, Jesus pediu a ela que ela pintasse uma imagem igualzinha como ela estava vendo, que era o próprio Jesus Cristo. E na imagem estivesse escrito o nome, a frase, a jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Por isso, meus irmãos, eu
mostrar a imagem, por isso que a gente vai ver na imagem que tem que ter no quadro de Jesus misericordioso, tem que ter o nome Jesus eu confio. Porque o quadro de Jesus tem que haver essa jaculatória. Tem muitos quadros por aí que são vendidos que não tem o nome Jesus eu confio em vós. Então não é um quadro da misericórdia. Porque tem que existir a jaculatória Jesus eu confio em vós. Então toda vez que você se dirigir a uma loja para comprar um quadro da misericórdia, sempre observe isso. Se você ver embaixo a inscrição Jesus eu confio em vós. Porque foi o próprio Jesus Cristo que pediu que tivesse. Não é invenção. A jaculatória que há no quadro de Jesus não foi invenção de Faustina, não foi invenção nossa, mas foi o próprio Jesus Cristo. E na aparição, quando Jesus apareceu para Santa Faustina, apareceu Jesus desse mesmo jeitinho, jorrando do seu coração um raio vermelho e pálido, que mais na frente, nas próximas formações que iremos dar, eu irei estar explicando tudo isso sobre o quadro da misericórdia. Mas hoje, no momento, nós estamos em Santa Faustina. Por isso que eu não vou me deter nesses símbolos, na explicação. Aqui nós estamos falando só sobre Santa Faustina. E nós estamos aqui falando sobre a vida religiosa de Santa Faustina. Santa Faustina que teve aí uma doença, tuberculose. Mas graças a Deus ela foi restaurada e aí voltou para o convento. Agora nós iremos falar sobre Vilnius, o encontro com o beato Miguel Sopocro. Quem é Miguel Sopocro? Era um padre que confessava as irmãs do convento. E lá nesse convento, houve um encontro de Santa Faustina com o beato Miguel Sopocro. E aqui eu vou ler para que vocês possam compreender bem melhor. No fim de maio de 1933, Faustina foi transferida para Vilnius para que trabalhasse no jardim e cultivasse a horta. Ela permaneceu na cidade por 3 anos, até 1936. O convento em Vilnius tinha, à época, apenas 18 irmãs e consistia em alguns poucos casebres dispersos. Pouco depois de chegar a Vilnius, Faustina encontrou o padre Sopocro, o recém-nomeado confessor das freiras do convento e professor de teologia na Universidade de Vilnius. Quando Faustina fez sua primeira confissão com Miguel, ela lhe contou sobre sua conversa com Jesus e sobre a missão da qual estava incumbida. Depois de alguns tempos, Padre Sopocro insistiu que Faustina fosse submetida a uma avaliação psiquiátrica completa pela doutora Helena, ao que foi declarada
completamente sã. Depois disso, Padre Sopocro teve confiança em Faustina e passou a assisti-la em seus esforços. Ele aconselhou-a a escrever um diário para registrar as mensagens que recebia e a conversa que tinha com Jesus. Faustina contou a Padre Miguel Sopocro sobre a imagem da Divina Misericórdia. E em janeiro de 1934, ela a apresentou ao artista plástico Eugênio, que era também professor na Universidade de Vilnius. Foi apenas em Vilnius, 3 anos depois de ter tido a visão que a incumbiu da missão de produzir o quadro da Divina Misericórdia, que Faustina conseguiu que, sob sua orientação em conjunto com o Padre Miguel Sopocro, o pintor Eugênio realizasse a pintura do quadro. Esta seria a única imagem da Divina Misericórdia que Faustina conheceria. O quadro foi finalizado em junho de 1934 e sua imagem venerável realizada pelo pintor Adolf Hiller, feita em agradecimento pela salvação de sua família da guerra. Enquanto estava em Vilnius, Faustina previu que sua mensagem da Divina Misericórdia seria suprimida por algum tempo, ao ponto de parecer da Divina Misericórdia. Faustina assistiu ao sermão. Entretanto, a primeira vez em que a imagem da Divina Misericórdia foi exibida foi em 28 de abril de 1935, no segundo domingo depois da Páscoa, e também foi assistida por Faustina. Esta também foi a data em que se celebrou a redenção do Papa Pio XI. Padre Miguel Sopocro conseguiu permissão junto ao arcebispo Jarzembowski para que a imagem da Divina Misericórdia fosse exibida na igreja em Vilnius durante a missa daquele domingo, e celebrou ele mesmo aquela missa. Ainda em Vilnius, naquele mesmo ano, Faustina escreveu no Diário 1, seção 476, a respeito de uma visão envolvendo o texto da Divina Misericórdia. Faustina escreveu que o propósito das orações do texto é trino: obter misericórdia, confiar na misericórdia de Cristo e mostrar misericórdia para com os outros. Poucos depois, Faustina escreveu nas regras para uma nova congregação religiosa de natureza contemplativa e devota à Divina Misericórdia. Ela chegou a visitar uma casa em Vilnius, que ela disse ter visto em uma de suas visões como sendo o lugar do primeiro convento de tal congregação. No início do ano seguinte, Faustina foi ter com o arcebispo para discutir a nova congregação para a Divina Misericórdia. Contudo, ele a relembrou de que seu voto para com a sua congregação era um voto perpétuo. Faustina contou aos seus superiores
que estava pensando em deixar sua ordem para iniciar uma nova ordem, especialmente devotada à divina misericórdia. Entretanto, ela foi transferida para Valedon, Nardazim, a sudoeste de Varsóvia. Então aí a gente viu todo o percurso que Santa Faustina teve sobre a devoção à divina misericórdia. Faustina, que aqui também encontrou muitas dificuldades, teve também dificuldades, mas também que se alegrou com o Padre Miguel Sopocro. Ela também teve ajuda dos pintores para pintar a imagem. Então foi onde ela começou a perceber que realmente tudo o que estava acontecendo com ela vinha de Deus. Então agora nós vamos ver os últimos anos em Cracóvia. No verão de 1936, Padre Miguel Sopocro escreveu seu primeiro trabalho sobre a devoção à Divina Misericórdia, e o arcebispo providenciou a impressão. A brochura trazia a imagem da Divina Misericórdia na capa, e Padre Miguel Sopocro enviou alguns exemplares para Faustina em Varsóvia. Ainda naquele mesmo ano, Faustina adoeceu, provavelmente de tuberculose. Retirou-se para o sanatório de Pladnik, Cracóvia. Ela continuou dedicando muito tempo à oração, recitando o terço e orando pela conversão dos pecadores. Os 2 últimos anos da sua vida foram dedicados à oração e às anotações em seu diário. Então foi o período onde Faustina, Santa Faustina, ela teve o tempo para escrever o seu diário. Onde também Padre Miguel Sopocro também escreveu seu primeiro diário. Só que Padre Miguel Sopocro levou o seu diário para Faustina ver, tipo como sendo aprovado, para ver se ela aprovava. E aí foi a grande surpresa que Santa Faustina teve. Ela mais uma vez se acometeu de uma doença chamada tuberculose. Foi onde ela começou a se tratar da tuberculose e se dedicou à oração, a rezar o terço da misericórdia, pela conversão dos pecadores. E aí foi onde ela pôde escrever os seus diários. Faustina escreveu em seu diário 3, seção 1044, em 23 de março de 1937, que teve uma visão na qual a festa da Divina Misericórdia seria celebrada na sua capela local e seria assistida por uma multidão de fiéis, e que a mesma cerimônia também teria lugar em Roma e seria conduzida pelo Papa. Agora nós iremos falar sobre o túmulo de Santa Faustina. Já vamos aí entrar todo o processo da morte de Santa Faustina. Em 1937, Faustina recebeu uma mensagem de Jesus com instruções sobre a novena da Divina Misericórdia. Padre Miguel Sopocro solicitou que Faustina a transcrevesse.
Aquele ano foi marcado pela divulgação das mensagens da Divina Misericórdia. Foram impressos os primeiros cartões com a imagem da Divina Misericórdia. Também foi publicado um panfleto intitulado Cristo, o Rei da Misericórdia, que incluía o terço, a novena e a litania da Divina Misericórdia. A superiora de Faustina, Madre Irene, mostrou os panfletos a ela, enquanto Faustina repousava em sua cama. Ao final do ano de 1937, a saúde de Faustina se deteriorou. Suas visões se intensificaram e no ano seguinte teve que retornar ao sanatório de Pladinic para o que seria sua última internação no local. Nesse período, já não conseguia mais escrever. Por volta de um ano mais tarde, Padre Miguel Sopocro a visitou no sanatório, encontrando-a com a saúde muito debilitada, mas absorta em êxtase enquanto orava. Logo depois, ela foi levada de volta para Cracóvia, para esperar a morte e lá recebeu a última visita do Padre Miguel Sopocro. Em 5 de outubro de 1938, Faustina fez sua última confissão e morreu aos 33 anos de idade, 13 anos depois de entrar no convento. Seu corpo foi sepultado 2 dias depois, durante a festa de Nossa Senhora do Rosário, no cemitério da comunidade de Cracóvia. E em 1966 foi trasladado para a Basílica da Divina Misericórdia em Cracóvia, na Polônia. E aí eu encerro aqui a vida de Santa Faustina. E a gente vê aí como Santa Faustina, ela teve muitas dificuldades. Se acometou de uma doença, tuberculose, e acabou, foi onde levou Santa Faustina para junto de Deus. Então, está aí toda a vida de Santa Faustina, o que ela fez, a vida religiosa dela, como se deu início, né, à devoção, à misericórdia, como tudo iniciou. Não foi invenção de Santa Faustina, até porque quando Santa Faustina ela entrou no convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, Padre Miguel Sopocro fez a sua primeira confissão a Santa Faustina, a qual ela mesma procurou o padre. E lá ela contou toda a história, tudo o que estava acontecendo com ela, do que Jesus falava, estava pedindo para ela. Foi quando o próprio Padre Miguel Sopocro também duvidou, achou que seria ilusão da cabeça dela. Foi quando o Padre Miguel Sopocro fez com que ela passasse por um tratamento psiquiatra para ver se realmente era coisa da cabeça dela ou se era mesmo verdade. Foi quando Padre Miguel Sopocro teve a grande surpresa do resultado do tratamento. Ela estava perfeita. E Padre Miguel Sopocro foi onde ele passou a acreditar. Foi onde ele passou a escutar mais Santa Faustina.
Foi onde Padre Miguel Sopoco começou a apoiá-lo, Santa Faustina. Foi quando Padre Miguel Sopoco começou a também se interessar pelo que Santa Faustina estava escrevendo. E aí, para a surpresa de Padre Miguel Sopoco, ele também foi tocado por Deus para também divulgar, propagar. Foi onde eles começaram a criar, a pintar, a elaborar uma imagem estampada em um papel com o rosto de Jesus misericordioso e atrás de Jesus misericordioso a litania, que é a novena, e o terço da misericórdia. Então, está aí a vida de Santa Faustina. Não foi fácil para ela, não teve facilidade, porque, claro, naquela época, quem poderia acreditar em Santa Faustina, chegando para as pessoas dizendo que Jesus estava aparecendo para ela e pedindo a ela para escrever um livro, para pintar uma imagem de Jesus misericordioso? Quem ia acreditar? Mas, graças a Deus, a insistência de Santa Faustina, a vontade do Senhor, foi que hoje a missão do bairro Santa Casa a essa missão. Que um dia eu vou ter a oportunidade de estar falando para vocês como surgiu esta devoção, esta missão, a devoção à Divina Misericórdia aqui no nosso bairro da Santa Casa. E aqui eu encerro toda a vida de Santa Faustina. Espero que esta formação ela nos leve a conhecer cada vez mais a história, a devoção, a misericórdia. Hoje nós falamos sobre a vida de Santa Faustina, mas logo mais nós estaremos falando mais sobre como aconteceu tudo isso. Mais histórias nós vamos aí estar dando essa pregação para vocês. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de conhecer a vida de Santa Faustina. Queremos te pedir, Senhor, que como Santa Faustina aderiu ao chamado a qual você fez a ela, toca também, Senhor, nos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, vem nos fazer, Senhor Jesus, apóstolos ou secretários da tua misericórdia. Incumbe em nós o desejo, o ardor, Senhor, de propagar e levar e espalhar esta devoção, onde tudo iniciou da nossa querida irmã Maria Helena Kowalska, que passou a se tornar, Senhor, santa e conhecida como Santa Faustina. Nos ajuda, Senhor. Todas as vezes, Senhor, em que bater no nosso coração o desejo de desistir, segura, Mãe, em nossas mãos. Não deixa, Senhor. Não deixa, Jesus. Segura em nossas mãos.
nós te pedimos, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. E obrigado, Senhor, por esta formação. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.